A risada dele ecoou por aquele tribunal como uma faca se retorcendo no meu peito. Rodrigo realmente riu ali, na frente do juiz, na frente de todos. Meu marido de 8 anos jogou a cabeça para trás e riu de mim. Seu advogado tinha acabado de explicar por que eu era uma mãe incapaz. O juiz tinha acabado de conceder-lhe a custódia temporária total de nossos 2 filhos. E Rodrigo Vasconcelos, o homem a quem eu havia dado tudo, inclinou-se para mim e sussurrou que eu teria sorte se visse meus filhos 2 vezes por mês sob supervisão, como se eu fosse alguma criminosa, como se fosse perigosa. A mãe que aninhava aqueles bebês todas as noites, que havia memorizado cada alergia alimentar, cada pesadelo e cada história favorita para dormir, essa mãe estava sendo tratada como uma ameaça, e meu marido riu. Eu sou Isabela Salles, mas todos me chamam de Bela. Eu tinha 34 anos quando meu mundo inteiro desmoronou em um tribunal no Rio de Janeiro. 34 anos, casada há 8, mãe de Mariana, que tinha 7, e Theo, que faria 6 anos em apenas 2 meses. 34 anos, e de repente eu não tinha nada. Sem casa, sem filhos, sem economias, nada além da roupa que vestia e um Toyota usado que fazia barulhos que pareciam trilha sonora de filme de terror toda vez que eu dava a partida. Meu mecânico uma vez me disse que o carro não estava quebrado, estava apenas se expressando. Eu não podia pagar uma segunda opinião. Deixe-me contar como cheguei a esse ponto. E, mais importante, deixe-me contar o que aconteceu depois. Eu conheci Rodrigo quando tinha 25 anos. Ele era charmoso, ambicioso, subindo rapidamente em uma grande fintech em São Paulo. Eu trabalhava como auxiliar administrativa em um hospital. Um trabalho bom e estável de que eu me orgulhava. Meus pais eram imigrantes nordestinos que me ensinaram que trabalho duro e honestidade eram as únicas coisas de que você precisava. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho, trate as pessoas direito e tudo dará certo. Eu acreditei nisso. Eu realmente acreditei nisso. Rodrigo me conquistou. Jantares chiques em Ipanema, viagens de fim de semana para Angra. Ele me disse que eu era linda, que eu era a mulher que ele procurava a vida toda. Casamo-nos quando eu tinha 26 e Mari veio 1 ano depois. Theo seguiu 2 anos depois. A vida era boa. A vida era exatamente o que eu tinha sonhado que seria. Quando as crianças eram pequenas, Rodrigo sugeriu que eu reduzisse minhas horas de trabalho. Vá para meio período, Bela, ele disse. Pela família. As crianças precisam mais de você em casa. Eu posso sustentar a gente. E porque eu confiava nele completamente, porque eu achava que estávamos construindo algo juntos, eu concordei. Fui para meio período. Eu administrava a casa em Barra da Tijuca. Eu criei nossos filhos. Eu apoiei sua carreira enquanto ele subia cada vez mais alto no mercado financeiro. O que eu não sabia era que Rodrigo estava planejando me deixar desde antes de Theo nascer. Ele me dava uma mesada como se eu fosse uma adolescente. Todo mês, um valor fixo aparecia na minha conta pessoal, e isso deveria cobrir supermercado, atividades das crianças, minha gasolina, tudo. Se eu precisasse de mais, tinha que pedir, tinha que me explicar. E eu nunca questionei, porque confiava no meu marido. Meus pais tinham um casamento tradicional, onde meu pai lidava com o dinheiro. E eu pensei que era assim que as coisas funcionavam. Eu fui uma boba, uma completa e total boba. Se eu pudesse voltar e falar com aquela versão mais jovem de mim, eu a sacudiria pelos ombros. Mas olhar para trás é fácil. Prever o futuro, aparentemente, é legalmente cego. Os papéis do divórcio chegaram ao meu local de trabalho. Não em casa, onde eu poderia ter privacidade, não pelo correio, onde eu poderia ter processado a notícia sozinha. Não. Um oficial de justiça entrou no departamento administrativo do hospital e gritou meu nome na frente de todos. Meus colegas de trabalho assistiram
enquanto eu recebia documentos que destruíram minha vida. Rodrigo fez isso deliberadamente. Humilhação máxima. Isso deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber sobre quem ele realmente era. Mas piorou. Muito pior. O advogado dele me pintou como mentalmente instável, negligente, sobrecarregada e incapaz de cuidar dos meus próprios filhos. Cada pequeno momento de exaustão que toda mãe experimenta foi transformado em prova de incompetência. Aquela vez em que Mari caiu da bicicleta enquanto eu estava distraída com Theo. Aquela vez em que esqueci de assinar uma autorização escolar. Aquela vez em que chorei em um evento da escola porque estava passando por uma semana difícil, tudo documentado, tudo guardado. Rodrigo estava construindo um caso contra mim por 18 meses, enquanto eu estava ocupada, amando-o e criando seus filhos. E ele não estava trabalhando sozinho. Sua mãe, Dona Helena Vasconcelos, estava ajudando-o o tempo todo. Aquela mulher havia sorrido para mim nas mesas de jantar de Natal, enquanto secretamente documentava cada erro que eu cometia. Ela se oferecia para cuidar das crianças, para poder fazer anotações sobre como elas se comportavam comigo versus sem mim. Ela estava fotografando minha cozinha bagunçada, minhas roupas por dobrar, meu rosto cansado, construindo um dossiê, construindo uma arma. Dona Helena era o tipo de mulher que podia encontrar defeito no nascer do sol. Muito laranja, muito lento, pouca vitamina D. Mas a traição que mais me quebrou não veio de Dona Helena. Veio do meu próprio sangue. Minha irmã Luana testemunhou contra mim. Minha irmã caçula, que eu havia protegido durante toda a nossa infância. Minha irmã, a quem eu havia emprestado dinheiro, a quem eu havia deixado chorar no meu ombro em 3 términos ruins, a quem eu considerava minha melhor amiga. Luana sentou naquela cadeira de testemunha e disse ao tribunal que eu estava sempre sobrecarregada, que eu era impaciente com as crianças, que ela se preocupava com meu estado mental. Ela disse essas palavras olhando para o chão, recusando-se a me encarar, e eu senti algo dentro de mim estilhaçar. Descobri mais tarde que Luana estava namorando um dos colegas de Rodrigo. Ela queria permanecer nas boas graças deles. Ela me vendeu por um homem e algumas viagens com tudo pago para Fernando de Noronha. Meu advogado foi nomeado pelo tribunal, pois eu não podia pagar mais nada. O advogado de Rodrigo usava um relógio que provavelmente custava mais do que meu carro. E considerando que a principal característica do meu carro era soar como se estivesse sendo assassinado toda vez que eu o ligava, isso não era exatamente um padrão alto. Meu advogado estava sobrecarregado, despreparado e claramente em desvantagem. Ele fez o seu melhor, mas o seu melhor não foi suficiente. A ordem de custódia temporária deu tudo a Rodrigo. As crianças ficariam na casa da família porque era o ambiente estável, a casa de R, 3 milhões na orla que eu havia ajudado a pagar, que eu havia decorado, limpado e enchido de amor. Aquela casa agora era dele. Fui ordenada a encontrar moradia alternativa e poderia pedir direitos de visitação assim que estivesse estabelecida. Mudei-me para uma kitnet tão pequena que eu tinha que sair para mudar de ideia. O anúncio imobiliário provavelmente chamava de aconchegante e eficiente. Agentes imobiliários podem fazer de uma cela de prisão um retiro de spa, um cômodo, uma janela, um banheiro onde o chuveiro ficava diretamente em cima do vaso sanitário porque não havia espaço suficiente para serem separados. Esta era minha vida agora. Isso era o que 8 anos de casamento e devoção haviam me rendido. Mas algo aconteceu durante aquela terrível audiência. Algo que quase perdi porque estava muito destruída por todo o resto. Foi apenas um momento, um lampejo. Rodrigo entregou uma pasta ao seu advogado, e o advogado rapidamente a deslizou para sua pasta com um olhar ao redor da sala, como se estivesse verificando se alguém notou. E quando os documentos de divulgação financeira foram apresentados, algo nos números parecia errado. A renda de Rodrigo estava listada em R,
140 mil por ano. Mas eu me lembrava de conversas. Lembrei-me dele se gabando de bônus e opções de ações. Lembrei-me de um estilo de vida que não correspondia a esses números. Na época, eu estava muito quebrada para pensar claramente sobre isso. Mas essa semente foi plantada. Essa minúscula suspeita se alojou no meu cérebro e esperou. Antes de continuarmos, se você está gostando da história, por favor, se inscreva e me diga nos comentários de onde você está assistindo e qual horário é aí. Eu vejo cada comentário e eles significam um mundo para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. As semanas após aquela audiência foram as mais sombrias de toda a minha vida. Rodrigo usou o arranjo de custódia como uma arma. Cada visita se tornava uma batalha. Eu dirigia 45 minutos para buscar as crianças. E quando eu chegava, Rodrigo me encontrava na porta com um encolher de ombros apologético. Desculpe, ele dizia. Mariana acordou com dor de barriga. Melhor ela ficar em casa hoje, ou Theo tem um compromisso que surgiu agora, talvez no próximo fim de semana. Próximo fim de semana. Sempre próximo fim de semana. E quando o próximo fim de semana chegava, havia sempre outra desculpa. Nas poucas vezes em que consegui ver meus filhos, algo havia mudado neles. Mariana, minha menina esperta e tagarela, estava quieta e distante. Ela respondia às minhas perguntas com monossílabos e passava a maior parte do nosso tempo juntas olhando para o tablet. Theo estava pior. Meu bebê chorava e se agarrava a mim, perguntando por que a mamãe os tinha deixado, por que a mamãe não queria mais morar com eles. Quem disse isso, bebê? Eu perguntava. Mas eu já sabia a resposta. Rodrigo estava envenenando meus filhos contra mim. Todas as noites naquela casa, ele estava enchendo a cabeça deles com mentiras. A mamãe escolheu sair. A mamãe não quer você. A mamãe está doente e não pode cuidar de você direito. Ele estava me apagando da vida deles, uma história de ninar de cada vez. E Dona Helena Vasconcelos fazia questão de que todos soubessem disso. Aquela mulher tratava as redes sociais como seu desfile da vitória pessoal. A cada 2 dias havia uma nova postagem. Fotos dela com meus filhos no jardim botânico, na praia, em restaurantes, vovó Coruja, gratidão, família Projeto de Deus. Ela havia se mudado para a minha casa para ajudar Rodrigo, o que realmente significava que ela havia se mudado para terminar de me apagar. Eu me perguntava se ela também estava ensinando a meus filhos que a agressão passiva era uma linguagem de amor. Ela me enviou uma mensagem privada cerca de 1 mês após a audiência, apenas algumas frases que eu nunca esquecerei. Ela escreveu que eu nunca fui boa o suficiente para o filho dela, que todos podiam ver isso, exceto eu, que meus filhos mereciam uma mãe melhor. Eu olhei para aquelas palavras na tela do meu celular por 1 hora, lendo-as repetidamente, me perguntando se talvez ela estivesse certa. Enquanto isso, Luana tinha se juntado totalmente à família Vasconcelos. Ela aparecia nas postagens de Dona Helena, sorrindo na minha cozinha, brincando com meus filhos no meu quintal. Ela recebeu presentes, um carro 0. Sua dívida de cartão de crédito misteriosamente paga. Nossa mãe estava no meio. De coração partido, sem entender como suas 2 filhas haviam acabado em lados opostos de uma guerra, a situação financeira estava me estrangulando. O advogado de Rodrigo protocolava moção após moção para atrasar os pagamentos de pensão, ordens temporárias, continuidades, pedidos de documentação adicional, todo o truque legal do livro para manter o dinheiro fora das minhas mãos enquanto eu me afogava. Eu estava fazendo turno duplo no hospital apenas para cobrir o aluguel e a comida. Parei de tomar café da manhã e almoçar para economizar. Eu continuava dizendo a mim mesma que era jejum intermitente para minha saúde, mas na verdade era jejum intermitente porque minha carteira estava em suporte vital. Vendi a pulseira de ouro da minha avó. A única joia que significava algo para mim
apenas para pagar o aluguel de um mês. Então descobri que Rodrigo havia aberto cartões de crédito em meu nome durante nosso casamento. Cartões que eu nunca soube que existiam e ele os havia estourado e parado de fazer os pagamentos. Meu score de crédito estava destruído. Eu não conseguia ser aprovada para um apartamento melhor, um empréstimo de carro ou qualquer coisa. Ele não apenas pegou meu presente, ele sabotou meu futuro. O trabalho se tornou outro campo de batalha. Uma nova supervisora apareceu no meu departamento cerca de 2 meses após o divórcio. O nome dela era Cíntia Siqueira, e desde o primeiro dia, ela me tratou como algo que ela havia pisado. Minha escala foi alterada sem aviso. Recebi uma advertência por estar 3 minutos atrasada depois de trabalhar um turno de 12 horas. Minhas horas foram cortadas de meio período para mal sobrevivendo. Pensei que era apenas má sorte, até que uma colega de trabalho mencionou ter visto Cíntia em um evento de caridade ao lado de Dona Helena Vasconcelos, rindo juntas como velhas amigas. Não existem coincidências. O alcance de Rodrigo se estendia a todos os cantos da minha vida. Eu estava começando a pensar que ele tinha algum tipo de lista de verificação de vilão maligno e estava apenas riscando um item de cada vez. O ponto mais baixo absoluto veio em um sábado de março, o 6º aniversário de Theo. Eu implorei por visitação naquele dia. Implorei. Ofereci-me para ir cedo ou ficar até tarde, fazer o que Rodrigo quisesse. Apenas, por favor, me deixe ver meu filho no aniversário dele. O advogado de Rodrigo enviou uma resposta formal negando devido a conflitos de agendamento com a celebração planejada. Então fiz algo de que não me orgulho. Dirigi até a casa, minha casa, a casa onde eu havia trazido meus 2 bebês do hospital. Estacionei do outro lado da rua e apenas observei. Pelas janelas eu podia ver balões e serpentinas. Eu podia ver crianças correndo com chapéus de festa. Eu podia ver Dona Helena carregando um bolo de aniversário enorme em direção à sala de jantar. E eu podia ver meu filho, meu Theo, cercado de pessoas celebrando sem mim. Sentei no meu carro, comendo lanches de posto de gasolina para o jantar, enquanto observava a festa de aniversário do meu filho através de uma janela como uma espécie de fantasma suburbano. Eu chorei. O tipo de choro onde você não consegue respirar e seu corpo inteiro treme. O tipo de choro que vem de um lugar tão profundo que você nem sabia que existia. E então Rodrigo me viu. Ele saiu com o telefone já na mão, já discando. A polícia chegou 20 minutos depois. O policial foi apologético, mas firme. Eu não estava fazendo nada ilegal ao estacionar em uma rua pública, mas Rodrigo havia alegado que eu estava perseguindo e assediando sua família. O policial sugeriu que eu fosse embora antes que as coisas piorassem, então eu fui. Voltei para minha kitnet com vista para um muro de tijolos e me perguntei se esse seria o resto da minha vida. Na semana seguinte, o advogado de Rodrigo pediu uma ordem de restrição contra mim. Uma ordem de restrição contra uma mãe que só queria ver seus filhos no aniversário do filho. A papelada me descrevia como errática, instável e potencialmente perigosa. Solicitava que eu fosse proibida de chegar a menos de 150 metros da casa da família, da escola das crianças e do local de trabalho de Rodrigo. Eu ia perder tudo, não apenas minha casa e meu dinheiro, mas qualquer chance de ser uma mãe de verdade para meus filhos novamente. Rodrigo ia vencer completamente, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Ou assim eu pensava. Naquele fim de semana, fui jantar na casa da minha mãe. Ela estava tentando se manter neutra entre mim e Luana, mas eu podia ver a dor em seus olhos. Suas 2 filhas separadas, seus netos afastados, porque ela se recusava a tomar partido. Depois do jantar, ela mencionou que estava limpando a garagem. Ela tinha encontrado algumas caixas de coisas antigas, coisas que eu havia guardado lá anos atrás, quando Rodrigo e eu nos mudamos para nossa casa e não tínhamos espaço suficiente no armário. Ela perguntou se eu queria pegá-las ou se deveria doar tudo.
Eu não estava com humor para revirar velhas memórias, mas algo me fez dizer sim. Carreguei 3 caixas empoeiradas no meu Toyota e as levei de volta para meu apartamento minúsculo. Naquela noite, abri-as, esperando encontrar roupas velhas, talvez alguns livros, presentes de casamento esquecidos. O que encontrei, em vez disso, foi um disco rígido externo, preto e simples. Eu tinha me esquecido completamente dele. Lá nos primeiros anos do nosso casamento, quando Theo era apenas um bebê, eu costumava ajudar Rodrigo com o trabalho de seu escritório em casa, arquivando coisas, organizando recibos, às vezes fazendo backup de seu computador quando ele estava muito ocupado. Eu havia copiado um monte de arquivos dele para este drive como backup. E então a vida ficou agitada e eu o coloquei em uma caixa e nunca mais pensei nisso. Quase joguei fora sem olhar, quase. Mas algo me fez conectá-lo ao meu laptop e o que encontrei mudou tudo. O disco rígido continha milhares de arquivos datando de 6 anos atrás. Planilhas, e-mails, extratos bancários, documentos legais. A princípio, não entendi o que estava vendo. Os números eram confusos. A linguagem cheia de termos de negócios que eu mal reconhecia. Mas quanto mais eu cavava, mais clara a imagem se tornava. Rodrigo tinha um segredo. 6 anos atrás, na época em que Theo nasceu, meu marido havia formado uma sociedade de responsabilidade limitada, uma LLC, com um nome genérico e chato que não significava nada para mim. Mas, de acordo com esses arquivos, essa LLC vinha recebendo pagamentos substanciais todos os meses. Taxas de consultoria, diziam as faturas transferidas de seu empregador. Mas esses pagamentos nunca apareceram em nossas contas conjuntas, eles nunca apareceram nas declarações de imposto de renda que eu assinei, eles foram para outro lugar inteiramente. Eu não sou uma especialista financeira. Números nunca foram meu forte. Eu, uma vez, equilibrei meu talão de cheques errado e acidentalmente me convenci de que estava rica por cerca de 3 horas gloriosas antes que a realidade voltasse. Mas até eu podia ver que algo estava muito errado. Passei a noite inteira revirando arquivos, fazendo anotações, tentando entender a extensão do que Rodrigo havia escondido. Pela manhã, eu tinha uma estimativa aproximada. Ao longo de 6 anos, Rodrigo havia canalizado pelo menos R. Pabai Wush der Linlin. Emad Jeyes. Arasha. A. Vikaje. Idaga. Dosagaga. Iwan. Esse. Hastenia. Ishikamyo. Avno. Enke. Kikrashke. You. Masta. Yedo ar. L. A. L. L. C. A. 850. Milatrave. I. Ken. I. Gojo Sana. S. Daquela LLC. R. 850 mil que eu nunca soube que existiam. R. 850 mil que nunca foram divulgados em nosso processo de divórcio. Mas essa não era nem a pior parte. Eu encontrei e-mails, conversas entre Rodrigo e seu advogado que remontavam a anos antes de ele me entregar os papéis do divórcio. Em um e-mail, seu advogado discutia explicitamente como manter a LLC invisível durante o eventual divórcio. Essas palavras, o eventual divórcio. Rodrigo estava planejando me deixar enquanto eu ainda estava amamentando seu filho. Enquanto eu estava acordando às 3 da manhã para as mamadas, enquanto eu estava sobrevivendo com falta de sono e café frio, meu marido estava tramando como esconder dinheiro de mim. Isso não era apenas um homem que se desapaixonou e queria seguir em frente. Isso era fraude financeira calculada e premeditada. Eu precisava de ajuda profissional, mas mal podia pagar o supermercado, muito menos contadores forenses e advogados. Eu estava pronta para desistir, para aceitar que saber a verdade não era o mesmo que ser capaz de usá-la quando me lembrei de alguém no trabalho.
O nome dela era Patrícia Oliveira. Ela trabalhava em um departamento diferente agora, mas anos atrás ela tinha sido algum tipo de investigadora financeira. Eu tinha ouvido rumores de que ela deixou essa carreira depois de um esgotamento, que ela tinha visto muita feiura corporativa e precisava de uma mudança. Não éramos amigas íntimas, mas ela sempre foi gentil comigo. Ela era uma das poucas colegas de trabalho que não me tratava de forma diferente após meu divórcio muito público. Perguntei se poderia pagar um café para ela. Ela disse que sim. Sentamos em um canto de uma lanchonete perto do hospital e eu contei tudo a ela: o divórcio, a batalha pela custódia, o disco rígido escondido. Mostrei a ela alguns dos arquivos no meu celular, apenas capturas de tela das planilhas e e-mails. Eu esperava que ela me dissesse que era complicado, que ela não tinha certeza do que significava, que eu provavelmente deveria consultar um profissional. Em vez disso, Patrícia olhou para aqueles arquivos e soltou um assobio baixo. Ela pousou sua xícara de café e me encarou por um longo momento. Ela disse que não via contas tão cozidas desde que sua prima tentou fazer sua própria declaração de imposto de renda depois de 3 taças de vinho. Então ela ficou séria e me disse que isso não era apenas bens ocultos, isso era fraude. Patrícia passou as 2 semanas seguintes me ajudando a entender o que Rodrigo havia feito. Ela trabalhou depois do expediente, usando habilidades que pensou ter deixado para trás, rastreando o dinheiro através de várias contas. E o que ela encontrou foi ainda pior do que eu havia imaginado. A LLC possuía propriedades, um luxuoso apartamento de férias em Búzios que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, nunca soube que existia, valendo aproximadamente R$ 800 mil. Enquanto eu vendia as joias da minha avó para pagar o aluguel, meu marido estava sentado em uma casa de férias secreta, 3 quartos, vista para o mar, jacuzzi no terraço. A audácia disso fez meu sangue ferver. Mas havia mais. A LLC vinha fazendo pagamentos mensais para Dona Helena Vasconcelos, listados como taxas de consultoria por serviços administrativos, R$ 72 mil ao longo de 4 anos. Dona Helena Vasconcelos, que nunca havia feito trabalho administrativo na vida. Dona Helena Vasconcelos, que passava seus dias postando nas redes sociais e fazendo compras e aparentemente cometendo fraude fiscal. Esses pagamentos eram claramente falsos, projetados para transferir dinheiro para a mãe dele enquanto criava deduções fiscais fraudulentas. Isso não era apenas esconder bens de uma cônjuge. Isso era fraude fiscal envolvendo toda a família dele. Minha abordagem pessoal ao dinheiro mudou permanentemente depois de descobrir tudo isso. Percebi que não importa o quanto você confia em alguém, você deve sempre entender suas próprias finanças. Agora, mantenho economias de emergência apenas em meu próprio nome. Dinheiro que eu controlo completamente. Confiança é linda, mas verificação é sobrevivência. Patrícia me conectou a um ex-colega dela, um contador forense chamado Dr. Rubens Costa. Rubens deu uma olhada nas provas e concordou em trabalhar comigo com base em pagamento atrasado. Ele disse que casos como esse eram exatamente o motivo pelo qual ele entrou na área. Rubens me conectou a uma advogada de direito de família chamada DRO, Mônica Torres, especializada em casos de fraude em divórcio. Ela trabalhava por contingência, para situações exatamente como a minha. Drori Mônica era uma mulher pequena, com olhos penetrantes e absolutamente nenhuma paciência para bobagens. Ela me lembrava um terrier, pequena, mas totalmente indisposta a soltar quando tinha algo entre os dentes. Ela revisou tudo o que Patrícia e Rubens haviam encontrado, fez cerca de 50 perguntas e depois recostou-se em sua cadeira com o que só posso descrever como um sorriso predatório. Ela me disse que essa evidência não era apenas suficiente para reabrir meu caso. Era suficiente para destruir Rodrigo completamente. Mas então ela disse algo que me surpreendeu.
Ela disse que não podíamos simplesmente ir ao tribunal com isso. Precisávamos ser estratégicos. Precisávamos que Rodrigo se sentisse seguro, se sentisse confiante, se sentisse como se já tivesse vencido. Precisávamos que ele mentisse sob juramento sobre bens que ele achava que ninguém sabia que existiam. Precisávamos que ele cometesse perjúrio. Precisávamos armar uma cilada. Pela primeira vez em meses, senti algo além de desespero. Senti o menor vislumbre de esperança. E debaixo dessa esperança, outra coisa estava crescendo. Algo que havia sido enterrado sob toda aquela dor e humilhação. Eu estava ficando com raiva. Enquanto Rubens continuava seu trabalho forense, ele descobriu outra coisa nos registros financeiros. Extratos de cartão de crédito mostrando compras que não faziam sentido para o suposto estilo de vida de Rodrigo, joias caras que eu nunca recebi, reservas de hotel em Florianópolis em fins de semana que ele alegava estar em conferências, pagamentos mensais indo para uma conta individual pertencente a uma mulher chamada Vitória Mendonça. Rubens rastreou Vitória Mendonça. Ele encontrou seu perfil de mídia social cuidadosamente configurado para privado, mas com uma foto pública visível, um anúncio de gravidez de 7 meses, postado apenas 3 semanas atrás. Rodrigo tinha uma amante. Provavelmente estava com ela há pelo menos 2 anos, com base nos registros de pagamento, e ela estava grávida do filho dele. Meu marido tinha sentado naquele tribunal e me pintado como uma mãe incapaz enquanto sua amante carregava seu bebê. Ele havia alegado que eu era instável enquanto construía uma vida secreta inteiramente separada. Ele tinha rido de mim enquanto me traía de maneiras que eu só estava começando a entender. A mulher que eu era, há 8 meses, teria desmoronado com essa notícia. A mulher que eu estava me tornando apenas a adicionou ao arquivo, apenas mais uma peça de munição, apenas mais um prego no caixão dele. Doutora Mônica Torres expôs o plano. Abriríamos uma moção para modificar a custódia e uma moção separada para anular a sentença de divórcio original com base em fraude. Mas faríamos nossa petição inicial parecer fraca, rotineira, facilmente derrotada. Deixaríamos Rodrigo pensar que eu estava fazendo uma última tentativa desesperada antes de desistir para sempre, e então armaríamos a cilada. Mônica era uma mestra estrategista. Ela explicou que a maior fraqueza de Rodrigo era sua arrogância. Ele acreditava que era a pessoa mais inteligente em qualquer sala. Ele acreditava que havia coberto seus rastros perfeitamente. Ele acreditava que eu estava muito abatida e muito estúpida para sequer revidar. Usaríamos essa arrogância contra ele. O primeiro passo foi fazer com que nossos documentos legais parecessem patéticos. Mônica elaborou uma moção para modificar a custódia que se concentrava em argumentos emocionais em vez de evidências. Ela escreveu sobre o quanto eu sentia falta dos meus filhos, como o arranjo atual estava causando dano psicológico, como eu merecia uma segunda chance. Parecia um apelo desesperado de uma mulher que não tinha mais nada a oferecer além de sentimentos. Exatamente o que queríamos que Rodrigo visse. O segundo passo foi mais difícil. Eu tive que agir como se estivesse derrotada. Mônica me instruiu sobre o que dizer se eu encontrasse alguém conectado a Rodrigo. Eu estava pensando em voltar para o interior de Minas Gerais para ficar perto de parentes. Eu mencionaria casualmente. Talvez fosse hora de aceitar que o Rio de Janeiro guardava muitas memórias dolorosas. Deixei essa informação escapar para minha mãe, sabendo que ela a mencionaria a Luana, sabendo que Luana correria direto para Rodrigo. Eu pratiquei minha expressão derrotada no espelho do banheiro tantas vezes que meu reflexo começou a parecer genuinamente preocupado comigo. Atuação metódica no seu melhor, a armadilha estava montada. Tudo o que eu tinha que fazer era parecer uma mulher que havia desistido. Enquanto isso, eu tinha uma batalha menor para travar. Cíntia Siqueira vinha tornando minha vida no trabalho miserável por meses.
todo turno era uma nova humilhação. Mas agora eu entendia que nada na minha vida era coincidência. Comecei a documentar tudo. Cada mudança de escala feita sem aviso prévio. Cada advertência por problemas menores que outros funcionários ignoravam diariamente. Cada vez que ela me isolava na frente de colegas, eu construí um arquivo, assim como Rodrigo havia construído um arquivo sobre mim, exceto que o meu era baseado na verdade. Então, apresentei uma denúncia formal aos recursos humanos. Incluí evidências da conexão de Cíntia com Dona Helena Vasconcelos, fotos de mídia social delas juntas em eventos de caridade, uma captura de tela de Dona Helena agradecendo Cíntia por ser uma amiga tão maravilhosa durante tempos difíceis de família. A implicação era clara. Cíntia não era apenas uma supervisora ruim, ela estava participando de uma campanha de assédio coordenada. O RH levou isso a sério, muito a sério. Em 2 semanas, Cíntia Siqueira foi discretamente transferida para um departamento diferente do outro lado da cidade. Minhas horas foram restauradas, meu horário estabilizou. Foi uma pequena vitória, mas me ensinou algo importante. Eu era capaz de revidar, eu era capaz de vencer. Cíntia provavelmente pensou que era intocável por causa de seus amigos chiques. Acontece que amigos chiques não significam muito quando você deixa um rastro de papel de violações no local de trabalho com 1 quilômetro de comprimento. A audiência da ordem de restrição veio em seguida. O advogado de Rodrigo me apresentou como uma mulher instável que havia perseguido sua própria família no aniversário de uma criança. Mônica apresentou evidências de que Rodrigo vinha negando sistematicamente meus direitos legais de visitação por meses, que suas alegações de assédio eram, na verdade, tentativas de controlar e me punir por buscar acesso aos meus próprios filhos. O juiz revisou a evidência e rejeitou o pedido de ordem de restrição. Rodrigo parecia aborrecido, mas não preocupado. Ele ainda pensava que estava vencendo a guerra. Então, veio o depoimento. Para quem não sabe, um depoimento é quando advogados fazem perguntas sob juramento antes de um julgamento. Tudo o que você diz é gravado e pode ser usado contra você mais tarde. Mônica agendou o depoimento de Rodrigo como parte de nossa moção de modificação de custódia. Ela disse a ele que era rotina, apenas procedimento padrão para qualquer caso de custódia. Rodrigo chegou àquele depoimento com seu advogado caro e seu terno caro e sua absoluta confiança de que já havia vencido. Seu advogado provavelmente estava cobrando R$ 1.500 por hora para basicamente sentar lá e parecer caro. Bom trabalho, se você conseguir. Mônica fez perguntas suaves, perguntas fáceis. Ela perguntou sobre sua renda, seus bens, sua situação financeira. Ela perguntou se ele possuía algum negócio ou tinha algum interesse comercial fora de seu emprego principal. Não, disse Rodrigo. Apenas meu salário e benefícios padrão. Ela perguntou se ele possuía alguma propriedade além da casa da família. Não, disse Rodrigo. Apenas a casa de frente para o mar. Ela perguntou se ele tinha quaisquer relações financeiras com membros da família, quaisquer pagamentos ou transferências para parentes. Não, disse Rodrigo. Nada disso. Cada resposta era uma mentira. Cada resposta era perjúrio. E cada resposta foi gravada, documentada e certificada. O advogado de Rodrigo parecia entediado durante todo o depoimento. Ele não tinha se preparado porque achava que não precisava. Ele não sabia sobre o disco rígido. Ele não sabia sobre Patrícia e Rubens. Ele não sabia que seu cliente tinha acabado de se destruir sob juramento. Após o depoimento, Mônica e eu revisamos a gravação juntas. Ela tinha um olhar no rosto como um gato que acabara de encurralar um rato muito gordo. Ela me disse que o tínhamos completamente. Agora, só precisávamos nos preparar para a batalha final.
Mas havia mais uma coisa que eu precisava fazer primeiro, algo pessoal. Se esta história está ressoando com você, eu ficaria muito grata se você apertasse o botão de inscrição. Seu apoio me mantém seguindo e significa mais do que você jamais saberá. Eu fui ver Luana, não em seu apartamento, onde ela poderia se recusar a abrir a porta. Encontrei-a em uma cafeteria que ela frequentava, um lugar que costumávamos ir juntas quando éramos realmente irmãs. Ela levantou os olhos do telefone e me viu parada ali, e seu rosto passou por cerca de 15 emoções diferentes em 2 segundos. Sentei-me em frente a ela, sem pedir permissão. Peguei meu telefone e mostrei a ela os e-mails. Os e-mails onde Rodrigo e seu colega discutiam como tirar proveito dela. Os e-mails onde eles a chamavam de idiota útil. Essas palavras exatas. Idiota útil. Os e-mails onde eles riam de como ela era fácil de manipular. Os e-mails onde o namorado dela prometia larga lá, assim que conseguisse sua promoção e ela não fosse mais necessária. Luana leu aqueles e-mails e começou a chorar. Não lágrimas delicadas, choro feio, descontrolado, com ranho escorrendo pelo rosto. Ela continuava dizendo que sentia muito, de novo e de novo, mas eu não queria seus pedidos de desculpas. Eu queria que ela entendesse o que havia feito. Eu disse a ela que ela havia testemunhado contra sua própria irmã por um homem que a estava usando. Eu disse a ela que ela havia ajudado a tirar filhos de sua mãe por causa de viagens e um carro de luxo. Eu disse a ela que nossa avó teria vergonha dela, e eu vi aquilo atingi-la como um golpe físico. Então eu disse a ela que ela tinha uma escolha. Ela poderia continuar pelo caminho que havia escolhido, vivendo com os Vasconcelos e fingindo que estava tudo bem. Ou ela poderia dizer a verdade. Ela poderia assinar uma declaração juramentada, admitindo que foi instruída, que foi pressionada, que lhe prometeram recompensas por seu testemunho. Ela poderia tentar consertar as coisas. Luana escolheu a verdade. 2 dias depois, eu tinha sua declaração juramentada descrevendo exatamente como Rodrigo e seu advogado a haviam preparado antes da audiência de custódia original. O que eles a instruíram a dizer, o que enfatizar, como prometeram que o namorado dela ficaria com ela se cooperasse. Era uma evidência devastadora de manipulação de testemunhas e ia explodir o caso deles. Na semana anterior à audiência, Mônica e eu fizemos os preparativos finais. Tínhamos o relatório de contabilidade forense, documentando cada centavo escondido, tínhamos os registros de propriedade do apartamento de Búzios. Tínhamos extratos bancários mostrando pagamentos a Dona Helena. Tínhamos evidências do caso com Vitória Mendonça e sua gravidez. Tínhamos a prova de que Rodrigo havia cometido perjúrio em seu depoimento. Tínhamos a declaração de Luana sobre ter sido coagida. Tínhamos tudo o que precisávamos. Na noite anterior à audiência, eu não consegui dormir. Fiquei na janela do meu minúsculo apartamento, olhando para o muro de tijolos que havia sido minha vista por 8 meses. E pensei em tudo o que havia levado a este momento. A garota que confiava muito facilmente, a esposa que nunca questionava, a mãe que perdeu tudo. Eu não era mais aquela mulher. Eu tinha sido quebrada? Sim, mas eu havia me reconstruído em algo mais forte. Amanhã, Rodrigo Vasconcelos iria aprender o que acontece quando você subestima alguém que tentou destruir. O tribunal parecia diferente agora. Da última vez que estive aqui, eu era uma mulher quebrada vendo minha vida desmoronar. Hoje, eu era outra coisa inteiramente. Rodrigo chegou com seu advogado carregando uma pasta fina. Eles não tinham se preparado para nada além de uma vitória fácil. Dona Helena Vasconcelos sentou-se atrás deles usando pérolas e um sorriso satisfeito. Então eu entrei com Dr. Mônica Torres carregando 3 pastas grossas e uma caixa de documentos. Atrás de nós, Rubens Costa com seu relatório de contabilidade forense. O sorriso presunçoso de Rodrigo vacilou quando ele notou as pastas. A abertura de Mônica foi breve.
evidência de fraude nos procedimentos de divórcio originais, divulgações financeiras deliberadamente falsificadas, motivos para anular a sentença e reconsiderar a custódia. Rubens Costa testemunhou primeiro. Ele rastreou a LLC oculta de Rodrigo, as transferências mensais disfarçadas de taxas de consultoria, o total ocultado de bens conjugais. R. Pa baileuchar de ling ling ling. M. A. De desto. E. L. Ir. Anbaie. A. O. D. I. N. H. Q. A. Elidu. Erede. R. A. M. Place. I. Abisa. N. E. Dericea. E. A. R. Isedori Kufana. Que. Avraki. I. Yes. Disse cara. I. O. Tai. Sev. Do. I. B. B. R. A. P. R. Id. I. Asadu. Deshina. Ente ateidu. A. Adisha. Yekisana. Deliaut. Yebi. Yo. M. E. A. Ibi. Ezi. A. E. Hastita. A. Da. M. Ashkogi. N. Tu. Eri. Tu. Eri. Eo. I. Ala. Dicoli. M. B. Ba. U. Yi. Eninash. Eni. Zi. I. It. O. IGS. Yesha feita. Naineza. Idou. Ive. Conde. Essa. Ba. Queda. U. E. Ede. E. Arce. Aua. O. Eso. Vi. Aidevo. Sebo. Tu. Ariten. Tarkei. Pi. Abi. Hastiar. Enterar. I. S.A. E. O. Am. Kegevo. A. R. Si. I. Kana. M. Bidobie kama. Isi. Aki. Ácido. Ácido. Di. Imenelea. Do. Afosha. A. Anderis. Areti. Ardei. Ye. Ije. En asko as. Ies. Evisa. Ya. Abidesha. Lidito kashe. Adishe ito. El. Si. Kandunga. Kandunga. O. Aridashe. Ar. 862.000. Macelen. Agran. E. O tinha terminado. Registros de propriedade do apartamento em B. Ena. Editostura co. Zius. 3. IDD. Quartos. Vista para o mar. Comprado a trave. I. Arolage. Ao. Lei. D. Jdo. LLC por R. Sambaibashi. 000. Uma casa de férias escondida durante todo o nosso casamento e divórcio. Então os pagamentos para Dona Helena. R. 72.000. Por serviços administrativos nunca realizados. Fraude fiscal implicando ambos. Mônica reproduziu a gravação do depoimento de Rodrigo, sua própria voz. Você possui algum negócio fora do seu emprego principal? Não. Alguma propriedade além da casa da família? Não. Alguma relação financeira com membros da família? Não. Mentira após mentira em suas próprias palavras. O advogado de Rodrigo pediu um recesso. Ele estava furioso. Ele havia entrado no que pensava ser um caso fácil e descoberto que seu cliente havia cometido múltiplos crimes e mentido para ele sobre isso. Em seguida, Mônica apresentou evidências sobre Vitória Mendonça, extratos de cartão de crédito mostrando joias, estadias em hotéis, jantares românticos, pagamentos mensais totalizando R$ 60.000 ao longo de 2 anos e o anúncio de gravidez. 7 meses grávida, concebida enquanto Rodrigo ainda era casado comigo e lutava pela custódia. Rodrigo começou a gritar que sua vida pessoal não era relevante. O juiz o advertiu para se controlar. Então Mônica,
Chamou Luana Seiles, minha irmã. Ela testemunhou que Rodrigo e seu advogado a haviam instruído antes da audiência de custódia original. Disseram a ela para enfatizar sempre que eu parecesse cansada ou estressada, para caracterizar a parentalidade normal como comportamento preocupante. Prometeram uma promoção ao namorado dela se ela cooperasse. Ela olhou para mim e disse que sentia muito pelo que havia feito. Dona Helena não conseguiu ficar quieta. Ela se levantou e gritou com Luana: traidora! Mentirosa! O juiz a advertiu. Ela o ignorou. Quando Mônica apresentou a evidência de fraude fiscal implicando Dona Helena diretamente, ela perdeu completamente o controle. Ela tentou se aproximar do banco gritando que eu havia fabricado tudo. O juiz ordenou que o oficial de justiça a removesse. Dona Helena Vasconcelos foi escoltada para fora, ainda gritando. Sua imagem pública, cuidadosamente construída, estilhaçada. Eu a observei sair e não senti nada. Ela havia se tornado irrelevante. Mônica fez seu encerramento. Fraude, perjúrio, bens ocultos, manipulação de testemunhas, alienação parental. Ela solicitou que a sentença original fosse anulada, a custódia transferida para mim, a casa da família concedida como compensação e o assunto encaminhado ao Ministério Público para investigação criminal. O juiz disse que já tinha visto o suficiente. Ela pediu um recesso de 1 hora para revisar as evidências e preparar sua decisão. O advogado de Rodrigo já estava ao telefone enquanto saía, provavelmente ligando para sua seguradora de negligência para avisá-los que um dia muito ruim estava prestes a piorar. Rodrigo sentou-se sozinho na mesa do réu, olhando fixamente para o nada, parecendo um homem assistindo a toda a sua vida desmoronar em tempo real. O homem que havia rido de mim no mesmo tribunal 8 meses atrás não conseguia nem levantar a cabeça. 1 hora depois, a juíza retornou com sua decisão. Ela começou declarando que em seus 22 anos no tribunal, raramente tinha visto uma má conduta tão flagrante por uma parte em um processo de divórcio. Ela disse que a evidência de fraude era esmagadora e incontroversa. Ela disse que o perjúrio cometido durante o depoimento era uma questão criminal séria que seria encaminhada ao Ministério Público para processo. Então ela proferiu o julgamento. A custódia de ambos os filhos menores, Mariana e Theo, foi imediata e totalmente transferida para mim. Custódia física, custódia legal, tudo. Rodrigo receberia visitação supervisionada 2 vezes por mês, pendente de investigação das alegações de alienação parental. O mesmo arranjo que ele havia tentado me forçar, a mesma humilhação que ele queria que eu sofresse. A casa da família em Barra da Tijuca foi concedida a mim. A juíza descobriu que a casa havia sido paga com renda conjugal que Rodrigo havia ocultado fraudulentamente e, portanto, eu tinha direito a ela como restituição pela fraude. A casa que eu havia decorado, a casa que eu havia limpado, a casa que eu havia enchido de amor e perdido, era minha novamente. Uma contabilidade forense completa foi ordenada de todos os bens conectados à LLC de Rodrigo, à propriedade de Búzios e quaisquer outras contas ocultas. Estimativas preliminares sugeriam que eu receberia pelo menos 70% de todos os bens descobertos, mais danos pela própria fraude. Rodrigo foi ordenado a pagar todas as minhas despesas legais e custos de contabilidade forense. Cada centavo que eu havia gasto lutando por meus filhos sairia do bolso dele. Cada hora que Mônica havia trabalhado, cada cálculo que Rubens havia feito, cada documento que Patrícia havia analisado, ele pagaria por tudo isso. A pensão alimentícia foi recalculada com base em sua renda real, não nos números falsos que ele havia divulgado. O valor mensal era quase o triplo do que ele havia sido originalmente ordenado a pagar. E, finalmente, o assunto estava sendo encaminhado tanto ao Ministério Público por acusações criminais de perjúrio
quanto à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para investigação do potencial envolvimento de seu advogado em ocultar a fraude. Rodrigo permaneceu completamente imóvel enquanto a juíza lia cada item. Seu rosto tinha passado de branco a cinza para algo que não tinha cor. Seu terno caro de repente parecia grande demais para ele, como se ele tivesse encolhido por dentro. Seu advogado já estava arrumando sua pasta, nem sequer fingindo mais fazer parte do caso. Quando a juíza terminou, ela olhou diretamente para Rodrigo. Ela disse a ele que esperava que ele entendesse as consequências de suas escolhas, que ele não havia apenas cometido crimes financeiros, mas havia tentado destruir o relacionamento entre seus filhos e sua mãe, que, em sua experiência, pessoas que se comportavam como ele raramente encontravam felicidade, porque carregavam sua desonestidade com elas onde quer que fossem. Então, ela encerrou a audiência. Eu me levantei em pernas que pareciam pertencer a outra pessoa. Mônica apertou minha mão e me disse que havíamos vencido. Rubens Costa acenou para mim com satisfação profissional, mas eu mal conseguia processar nada disso. 8 meses de luta. 8 meses sobrevivendo com nada. 8 meses chorando sozinha em uma kitnet com vista para um muro de tijolos. E agora havia acabado. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Rodrigo finalmente falou. Ele perguntou se poderíamos resolver algo. Sua voz era pequena, nada parecida com a do homem confiante que havia rido de mim neste mesmo tribunal 8 meses atrás. Ele disse que tinha certeza de que poderíamos encontrar um compromisso razoável. Ele disse que me daria o que eu quisesse se pudéssemos apenas manter isso fora do tribunal criminal. Eu não o respondi. Eu nem sequer olhei para ele. Eu apenas continuei andando. Meus filhos estavam esperando no corredor com minha mãe. O tribunal havia arranjado para que fossem trazidos da escola para que pudessem ir para casa comigo imediatamente. Mariana me viu primeiro. Ela ficou congelada por um momento incerta e percebi o quanto as mentiras de Rodrigo haviam feito de dano. 8 meses sendo informada de que a mamãe os havia deixado, 8 meses sendo ensinada a duvidar de mim, mas então Theo me viu e disparou, batendo nas minhas pernas com força suficiente para quase me derrubar. Mamãe? Ele disse. Vamos para casa com você? Sim, bebê, eu disse a ele. Nós estamos indo para casa. Mariana se aproximou lentamente, ainda cautelosa. Mas quando eu me ajoelhei e abri os braços, ela veio até mim. Ela enterrou o rosto no meu ombro e sussurrou que sabia que eu não os tinha deixado. Ela sabia que o papai estava mentindo. Ela soube o tempo todo, mas não sabia como dizer. Segurei meus 2 filhos naquele corredor do tribunal e me permiti chorar pela primeira vez desde que este pesadelo começou. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de vitória, de uma mãe que havia lutado contra tudo para ter seus filhos de volta. Tudo se desvendou rapidamente depois disso. Vitória Mendonça deixou Rodrigo em 1 semana após a audiência, quando percebeu que o dinheiro havia acabado e as acusações criminais estavam chegando. Aparentemente, o amor só dura enquanto o cartão de crédito funciona. Dona Helena Vasconcelos recebeu sua própria carta da Receita Federal sobre os pagamentos de consultoria fraudulentos. A última notícia que tive é que ela deletou todas as suas contas de mídia social. Não mais gratidão para ela. O advogado de Rodrigo se retirou do caso e enfrentou sua própria investigação da OAB por potencialmente ajudar a ocultar a fraude. E Rodrigo, a última notícia que tive é que ele atualizou seu perfil de namoro para dizer que estava passando por algumas mudanças de vida, o que suponho ser tecnicamente preciso se você contar o potencial tempo de prisão e perder tudo o que você já teve como mudanças de vida. 3 semanas após a audiência, eu estava na porta da minha casa. Minha casa. A casa que eu havia perdido e reconquistado. Observei meus filhos brincando no quintal.
O mesmo quintal onde eu havia ensinado Mariana a andar de bicicleta. O mesmo quintal onde eu havia empurrado Theo em seu balanço por horas. Minha mãe estava na cozinha fazendo o jantar. Luana também estava lá, reconstruindo timidamente o que havia quebrado. Não estávamos bem ainda, minha irmã e eu. A confiança que ela destruiu levaria anos para ser reconstruída, se é que algum dia poderia ser reconstruída completamente. Mas estávamos tentando. Família é complicado, o perdão é mais difícil, mas estávamos seguindo um dia de cada vez. O sol estava se pondo sobre a Barra da Tijuca, pintando tudo de dourado e rosa. Pensei na mulher que eu havia sido há 1 ano, a mulher que confiava cegamente e não questionava nada, a mulher que se deixou ser controlada porque achava que isso era amor. Essa mulher se foi. A vingança mais forte não é destruir alguém que te machucou. A vingança mais forte é reconstruir tudo o que eles tentaram tirar e torná-lo melhor do que eles jamais poderiam ter imaginado. Rodrigo Vasconcelos havia rido de mim no tribunal. Ele havia me dito que eu nunca mais veria meus filhos. Ele pensou que havia vencido. Ele estava errado. Se você já sentiu a dor da traição ou teve que lutar para reconstruir sua vida, deixe um comentário dizendo qual foi o momento mais difícil para Bela. Sua história pode inspirar outra pessoa a lutar. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias onde a justiça sempre encontra um caminho, mesmo no Brasil.